Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e vamos a mais um estudo. O que acontecerá com as pessoas no inferno? Como será o castigo no inferno? E como as seitas distorcem a Bíblia acerca do inferno? É isso que vamos ver a partir de agora. Embora a Bíblia talvez não diga tudo como será o inferno, mas temos muitas informações na Bíblia. Eu anotei algumas aqui e vou passar nesse vídeo aqui. E embaixo de você tem um botão de gostei. Clique ali para ajudar na divulgação do vídeo. E se não é inscrito, se inscreva. O inferno na Bíblia é real, tanto quanto o céu. É literal. O inferno é literal. Não é uma metáfora. É um caminho sem volta para quem morre perdido. Hebreus 9, verso 27 diz que após a morte segue-se o juízo. E isso se aplica apenas para os perdidos, pois os salvos não entram em juízo. Quando morre, vai para o paraíso e não entra em juízo. Algumas religiões tentam apagar as chamas do inferno com seus falsos ensinos. Entre elas, Testemunhas de Jeová e Adventismo. As Testemunhas de Jeová dizem que o inferno de fogo não existe. No caso, seria uma metáfora. É símbolo de condenação eterna, apenas símbolo, mas não conseguem provar na Bíblia. E nesse caso, os ímpios, quando morrem, deixam de existir, na visão deles. O Adventismo diz que existirá um lago de fogo e existirá o castigo no inferno, mas não será eterno. A pessoa vai sofrer de forma proporcional ao grau de pecado que ela cometeu aqui na terra, e depois será aniquilada, e todos serão aniquilados e deixarão de existir, inclusive o diabo. Pense bem, se o inferno não existisse, os ímpios ficariam sem punição, como pensam as testemunhas de Jeová. Os ímpios não seriam punidos, e nem mesmo o diabo. O inferno não é lugar para pagar os pecados. É um lugar de punição pelos pecados, e não para pagar. Ninguém paga pelos seus pecados. Jesus já pagou o preço. Ninguém consegue pagar pelos seus pecados. Se conseguisse pagar, Jesus nem teria vindo morrer na terra. Quem irão para o inferno? O inferno não foi feito para os pecadores, foi feito para o diabo e seus anjos como punição. Para os pecadores, Deus preparou Jesus para perdoar seus pecados, mas quem morrer perdido sofrerá a mesma pena que o diabo. Mateus 25, verso 41. Jesus dirá: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preste atenção, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o pecador que morrer perdido sofrerá a mesma pena que o diabo. E veja que Jesus disse preparado no tempo presente, indicando que o inferno existirá antes do juízo final. Isso que Jesus disse acontecerá no final da grande tribulação. Mateus 25, do 31 ao 46, é o julgamento das nações, é o julgamento do bode e das ovelhas, que acontecerá no fim da grande tribulação, antes de começar o milênio. Podemos crer que o inferno já existe, mas não tem ninguém no lago de fogo que é para o juízo. Veja em 2 Pedro 2, verso 4. Esse versículo prova que o inferno já existe. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Veja que diz no tempo presente, indicando que o inferno já existe.
Veja que diz, tendo-os lançados no inferno, tempo presente. Isso indica que o inferno já existia quando os anjos que se rebelaram contra Deus foram presos neste lugar, assim que foram expulsos do céu. Foram presos aqui no Tártaro, que é a prisão dos anjos caídos. Mas o que acontecerá com as pessoas na eternidade que forem para o inferno? Vamos lá então. O que vai acontecer? Como será o sofrimento e o que haverá neste lugar? Vamos ao primeiro. Pranto e ranger de dentes. Acompanhe na sua tela. Mateus 13, verso 49 e 50. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os bons, justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja, pranto e ranger de dentes. Tormento eterno. Mateus 25, 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tormento e ranger de dentes, até aqui, e pranto. O próximo, vergonha e desprezo eterno. Vergonha, desprezo. Daniel 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Veja, vergonha, desprezo nas trevas. Trevas, 2 Pedro 2 e verso 17. Estes se referindo aos falsos profetas. Estes são fontes sem águas, nuvens levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Veja que Pedro diz, escuridão das trevas e eternamente. Então, haverá pranto, as pessoas vão chorar, gritar, ranger os dentes de dor, no tormento eterno, um tormento sem fim. Sentirá vergonha e desprezo. Imagine na escuridão, queimando, mesmo que veja pessoas, mas não sabe quem é quem. Milhões e milhões de pessoas do mundo inteiro, em todos os tempos, que falam idiomas diferentes, ninguém se entenderão. No lugar de escuridão, dor e trevas, desprezo. Imagina uma pessoa passar isso por toda a eternidade, num sofrimento sem fim. Imagine como será. O castigo no inferno será eterno no sentido literal. Literal mesmo. Não acredite nessas seitas, como Testemunhas de Jeová, Adventistas, que são as piores que existem, que dizem que não será eterno. Ou como as TJs, que dizem que é apenas uma metáfora, é símbolo de castigo eterno, e não é literal. Veja Mateus 25, 46. Jesus disse, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja que no mesmo versículo que você está lendo na sua tela, no mesmo versículo diz que tanto céu quanto inferno será eterno. Não teria lógica aqui o céu ser eterno e o inferno não. No mesmo versículo. Como é que eles conseguem tirar o sentido literal aqui para inferno? Tanto Testemunha de Jeová quanto Adventismo. Isso prova ser um movimento sectário que tenta apagar as chamas do inferno. No caso do Adventismo. E já a Testemunha de Jeová apagaram o inferno. Né? O inferno deles, no caso, porque o bíblico não. No bíblico ninguém apaga. Jesus diz que o inferno não se apaga. No inferno tem um fogo que nunca se apaga. Agora, raciocine comigo. Se o ensino do Adventismo diz que o inferno não será eterno, a pessoa sofrerá por um determinado tempo e será aniquilado, como explicar? Vamos raciocinar junto. Pense bem. Em Apocalipse 19 e verso 20, diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo antes do milênio.
antes do reino milenar. O anticristo e o falso profeta passarão o milênio no lago de fogo, com corpo e tudo, pelo que dá a entender. Lá diz que foram lançados vivos. No capítulo 20, verso 1 a 3, diz que o diabo passará o milênio amarrado no abismo e depois do milênio será lançado no lago de fogo. Vamos ler Apocalipse 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Note que 1000 anos se passaram, e veja que o anticristo e o falso profeta ainda não foram aniquilados. Quanto tempo leva para acontecer o suposto aniquilamento, sendo que 1000 anos não foi suficiente? Quanto tempo ainda falta, pois está escrito que serão atormentados para sempre. Se serão atormentados para sempre, quanto tempo falta? Quanto tempo dura esse para sempre? Quanto tempo ainda falta para o suposto aniquilamento? Fica para o seu raciocínio. É isso aí, obrigado a todos e até o próximo.